Nunca Diga Nunca, ou A Volta do Ron, aqui no canal e também nas livrarias. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gico e você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. Bom, para quem já acompanha o canal e os vídeos sobre o Ron, sabe que eu vivia dizendo que você só encontraria os vídeos, esses quadrinhos, né, sobre o Ron aqui no canal, porque o personagem era baseado num brinquedo da Hasbro. Esse brinquedo agora, o licenciamento, né, dessa marca Ron havia sido feita pela IDW, que já lançou inclusive uma série de quadrinhos com o personagem, e os quadrinhos lançados pela Marvel, que eram feitos pelo Bill Mantlo e boa parte deles pelo Sal Buscema, vocês não poderiam mais ler porque estava fora de catálogo, só em sebo ou aqui no canal. Pois bem, essa semana a Marvel acaba de anunciar que fez um acordo com a Hasbro para poder publicar em formato ônibus todas as histórias do Ron. É isso mesmo. Então o Ron está de volta às livrarias, lá da gringa por enquanto. Possivelmente, né, de acordo com a demanda que aconteça aqui no Brasil, a Panini pode ser que traga esses ônibus para cá. Afinal de contas, as histórias do Ron são muito legais. São baseadas, para mim, né, são mais histórias de terror e ficção científica do que super-heróis, apesar de vez em quando o personagem se encontrar com os personagens da Casa das Ideias. Se você não assistiu nenhum vídeo do Ron aqui do canal por enquanto, então olha só, você pode maratonar todos eles, já tem 9 vídeos gravados, é a sequência de histórias maior até então que eu fiz aqui no canal, maior sequência de um personagem seguido, porque realmente eu sou muito fã desse personagem e dessas histórias. Você pode voltar lá da primeira videozinho e assistir todos, ou se você não tiver paciência para isso, assiste pelo menos esse vídeo, porque aqui a gente vai abordar o Ron número 50, aonde vai ter uma virada na história e vai começar a chamada saga A Guerra dos Espectros, e aqui vai ter uma grande recapitulação de tudo que aconteceu nas histórias do Ron e dos personagens coadjuvantes. Então fica aqui comigo, assiste os 4 clipes. Aqui a gente vai abordar 4 histórias do Ron, dando sequência às histórias do personagem aqui no canal, e já o início da chamada Guerra dos Espectros, que vai envolver todo o universo da Marvel. No final do vídeo eu tô de volta pra gente comentar o que vem por aí no canal. Fica comigo até o fim. A primeira história de hoje foi publicada na revista X-Men número 5 de março de 1989, trazendo a história publicada originalmente em Ron número 50 de 1983. Argumento: Bill Mantlo, desenho Sal Buscema, arte final Enkin e Garvey, tradução, letras e cor, estúdio Art Comics. Em meio à mata fechada da cidade de Clayton, uma nave extraterrestre pousa. Nós só podemos ver a silhueta dos invasores. Até então, perfeitos estranhos. Os equipamentos dos extraterrestres detectam a presença de inimigos na área. O brilho da nave extraterrestre atraiu os moradores de Clayton até a mata. Num misto de medo e curiosidade, eles se aproximam da nave, para constatar a presença dos extraterrestres. Agora fica claro para nós que os extraterrestres em questão são os Skrulls. Usando uma espécie de analisador, os Skrulls percebem que se tratam apenas de humanos. Eles utilizam uma arma que deixa os humanos catatônicos e amnésicos. Acionam então rastreadores portáteis e passam para a caça de seus verdadeiros inimigos, os espectros. No dia seguinte, o sol já nasceu e vemos Torpedo, o herói de Clayton, dizendo que vai entregar o manto, agora que Ron voltou para a cidade e os espectros, de acordo com ele, foram derrotados. Chegando à casa dos pais de Brand e Clark, Torpedo é convidado a entrar. Confiante de que tinha se livrado de todos os espectros da cidade, o herói não desconfia de nada. Porém, para sua surpresa e pavor, é revelado que os espectros estavam ali o tempo inteiro e utilizaram de magia espectral para deturpar a visão do seu detector de espectros. Torpedo então é assassinado cruelmente pelos espectros e um deles assume a forma do herói. No espaço entre espaços aonde foram deixados na aventura anterior, Ron e Starshine se lamentam. Eles agora estão cientes que os espectros não foram derrotados na Terra. Brand Clark, a nova Starshine, sabe que seus pais foram mortos pelos espectros e toda a cidade está ameaçada. Os cavaleiros espaciais são ameaçados pelas formas espectrais que habitam esse espaço entre espaços.
Ron tenta usar a força bruta para derrotar as criaturas, mas a cada soco elas se transformam em duas. De volta a Clayton, os Skrulls iniciam sua varredura em busca de seus inimigos mortais, os espectros. Assumindo também a forma de humanos, eles vão vasculhando toda a cidade, até chegar na casa do Torpedo. Utilizando seu analisador, verificam que o herói é, na verdade, um espectro, e assim o eliminam sumariamente, para o terror de sua família. Após matarem o espectro que assumiu a forma do Torpedo, eles queimam a casa da família e prosseguem com sua caçada por toda a cidade. De volta ao espaço interdimensional, Ron está ameaçado com as faixas negras das criaturas que ele não consegue combater usando a força bruta. Starshine então vai passar por uma transformação. O ódio e a vingança fizeram ressurgir Starshine numa forma mais belicosa. Com o coração ardendo de ódio e com os poderes aumentados, ela consegue libertar Ron. Sem mais preocupações em banir ninguém para o limbo, Starshine simplesmente mata os inimigos. De alguma maneira, Starshine consegue romper a barreira interdimensional e os heróis retornam para a Terra, apenas para ver Clayton ardendo em chamas. A Viúva de Torpedo comunica a Ron que o herói morreu e que a cidade está sob julgo de alienígenas, os Skrulls. Ron e Starshine então partem em busca dos Skrulls e chegam até a casa dos pais de Brandy. Usando o analisador, Ron verifica que os Skrulls estão ali e eles são pegos no meio do fogo cruzado entre os Skrulls e os espectros. Para sua tristeza, Brandy confirma que os seus pais foram assassinados e suas formas assumidas pelos espectros. Sem pensar duas vezes, a Cavaleira do Espaço mata os espectros. Ron está horrorizado com a frieza de Brandy e faz tudo para que ela não mate mais os espectros, banindo eles para o limbo. Brandy, inconformada, destrói sua própria casa. Terminada sua missão em Clayton, os Skrulls se preparam para passar, mas deixam uma ameaça. Se a Terra continuar infectada, eles retornarão. Ron sabe que uma guerra está prestes a começar, mas ele julga que essa batalha Brandy já perdeu. Termina aqui a primeira história. A segunda história de hoje foi publicada na revista X-Men número 6 de abril de 1989, trazendo a história publicada originalmente em ROM número 51 de 1983. Vemos aqui as consequências das ações dos espectros na edição anterior. Os moradores de Clayton preparam-se para enterrar caixões vazios, já que os corpos dos moradores transformados pelos espectros foram dizimados. A imprensa está fazendo a cobertura desse fato estranho, e os moradores remanescentes da cidade convocam a imprensa para ir até o cemitério. Lá eles se deparam com Ron e Starshine. A imprensa não entende bem a presença daquelas duas criaturas robóticas e o morador pede para que ele preste atenção no relato de Ron. Usando seus poderes, Starshine prepara uma projeção de tudo o que aconteceu até então. Essa é uma edição basicamente de recapitulação para os novos leitores que estão chegando. No relato de Ron e nas imagens geradas por Starshine, a gente vê a infestação dos espectros em Galador. A solução encontrada pelos cientistas da cidade é transformar os guerreiros de Galador em seres cibernéticos. Eles abdicaram de sua humanidade em prol da defesa de Galador e de toda a galáxia. Assim que eles conseguem expulsar os invasores de seu planeta, assumem o compromisso de perseguir a infestação dos espectros por todo o universo. Por mais de 200 anos, os Cavaleiros Espaciais perseguem os espectros por todo o cosmos, eliminando-os e mandando-os para um limbo. A população da Terra assiste a esse relato estarrecida pelas televisões de todo o mundo. Finalmente, o relato de Ron chega à fase em que ele chegou ao planeta Terra e Brandy Clark foi a primeira terrestre a recebê-lo. Brandy também abandonou sua humanidade para se tornar Starshine, usando uma das armaduras dos Cavaleiros Espaciais de Galador. Ela relata que sua família, seu noivo e todos seus amigos foram mortos pelos espectros e Clayton destruída. Ela continua seu relato, dizendo que Starshine, a primeira a usar aquela armadura, morreu no combate dos espectros para defender a cidade de Clayton e que assumiu os poderes de Starshine
para combater os espectros e seguir assim o seu bom combate. Brand continua relatando a fase em que ela e Rom estiveram no espaço interdimensional, se viram presos naquela dimensão até conseguir escapar, o encontro com os Skrulls até o embate final que destruiu o que restava da cidade de Clayton. Diante de toda a população, transmissão mundial, Rom promete combater os espectros restantes na Terra. Uma guerra se aproxima. Porém, além dos terrestres, as feiticeiras espectrais também observam o juramento de Rom e Starshine e se preparam para o combate. Termina aqui a segunda parte da história de hoje. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais na primeira semana. O dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar os seus próprios personagens. 15 dias de garantia total. A terceira história de hoje foi publicada na revista X-Men número 8 de junho de 1989, trazendo a história publicada originalmente em ROM número 52 de 1984. Bill Mantlo, Sal Buscema e Mel Cândido. Rom e Starshine foram convocados pelo governo para fazer uma varredura numa cidade atacada pelos espectros. Apesar de já ter vivenciado diversas barbáries causadas pelos espectros, Rom ainda se emociona com a devastação causada. Todo o país está em guerra contra os espectros. O general convoca Rom para uma reunião em sua tenda. Rom diz que os espectros foram banidos de Galador, porém se espalharam pelo cosmos. Num tom amargo, o general afirma que eles se espalharam para outros mundos como a Terra. Rom declara que outros planetas foram invadidos além da Terra, e o general se desculpa pelo seu tom amargo. Apesar dos espectros terem sido derrotados em Galador, Rom afirma que eles ainda são uma ameaça que se espalham por todo o cosmos. Eles ainda são uma ameaça na Terra, e Rom sugere que a população seja armada para se prevenir contra os ataques dos espectros. A Guarda Civil começa a armar a população, se preparando para a guerra contra os espectros. No centro de comando, a pedido de Rom, um imenso holograma do planeta Terra é instalado. Combinando os poderes do analisador de Rom e da visão de Starshine, eles identificam, ao redor de todo o globo, a presença dos espectros. Ao que Starshine ressalta, incluindo ali no centro de comando. Usando sua visão reveladora, Starshine consegue revelar os espectros infiltrados entre os soldados do centro de comando. O pau canta na casa de Noka. Combate total entre os cavaleiros espaciais, os soldados remanescentes e os espectros. Os cavaleiros espaciais intervêm na luta e a balança da batalha pende para o lado dos humanos. Acuados e derrotados, os espectros lançam uma ameaça. Mesmo que os cavaleiros espaciais vençam essa batalha, os espectros continuarão conjurando novos aliados para esse combate contra os humanos. Rom então determina que chegou a hora de mudar a estratégia. Ele não vai mais banir os espectros, e sim matá-los. Ao final do combate, vários soldados pereceram e todos os espectros foram derrotados. O general enojado se questiona como vencer uma batalha onde o inimigo se infiltra por dentro. Rom diz que a única solução é declarar guerra total aos espectros. Termina assim a terceira história de hoje. E a última história que nós vamos ver hoje foi publicada na revista ROM número 53, lançada pela editora Abril, aqui na mesma revista do X-Men. Nossa história começa num porta-aviões voador da SHIELD. Eles estão sendo atacados pelos espectros. Nick Fury e Dum-Dum comandam seus soldados, a fim de rechaçar o ataque dos espectros. Nick Fury então percebe que os espectros, na verdade, querem o controle do porta-aviões. Nick aciona um botão fazendo com que o porta-aviões seja levado rapidamente para o alto. No frio do espaço, os espectros se congelam e acabam mortos. A aeronave, no entanto, não foi fabricada para voar no espaço. Nick alcança o botão desligando a força, fazendo com que o porta-aviões caia vertiginosamente em direção à Terra. A reentrada aquece os espectros remanescentes, que pegam fogo e morrem na fricção da entrada.
Nick então se apercebe da gravidade dessa invasão dos espectros. O agente secreto marca uma reunião com o presidente, Ron e Starshine. O presidente Reagan questiona como a população pode fazer para se proteger, já que os espectros estão infiltrados entre a população civil. Ron afirma ao presidente que a população precisa aprender a se defender. Nick Fury concorda. De volta à central da SHIELD, as ameaças dos espectros estão sendo monitoradas por todo o globo. Eles envenenam o ar, as plantas, o mar. Os generais afirmam que precisam vencer, mas lutando isoladamente, separado dos outros países. Ron discorda e Starshine diz que essa é a maneira que eles vão encontrar para perder a luta contra os espectros. O clima de desconfiança acaba contaminando essa reunião, voltando soldado contra soldado, um suspeitando que o outro é um espectro. Ron tem a solução. Pedindo que todos se acalmem, ele usa o analisador contra o grupo de soldados, revelando que todos são humanos. Nick Fury indaga se o analisador não pode ser replicado. Ron descarta a ideia. Existe a possibilidade do aparelho ser roubado por um espião, além do que aconteceu com o Torpedo, que teve seu visor manipulado pelos feiticeiros espectrais. Falando nos circuitos fechados de comunicação, o presidente Reagan afirma que a Terra está em combate contra os espectros. Na projeção, ele demonstra a maneira com que os espectros tomam a forma de humanos comuns. Horrorizados, secretários observam tudo aquilo. Eles indagam como lutar contra uma ameaça como essa. O presidente Reagan diz que é necessário que todos se unam, os países deixem de lado suas diferenças no combate contra os espectros. O presidente continua, afirmando que diversos países, além de suas forças armadas, contam com a ajuda de seres superpoderosos. Ele afirma ainda que Ron vai ajudar no combate. E lembra que diversos heróis desapareceram misteriosamente nos últimos tempos. Essa é uma referência direta às guerras secretas. O presidente encerra seu discurso declarando guerra contra os espectros e contando com a ajuda de Ron nessa guerra contra os espectros. Tá na hora da luta, encerra Nick Fury. Termina aqui a sequência de histórias de hoje. Se você curtiu e gostou dessa novidade que o Ron está de volta às livrarias, você pode me ajudar divulgando o canal, passando essa mensagem boa aí para quem curte quadrinhos, principalmente com essa pegada nostálgica, compartilhando os vídeos, dando joinha e fazendo seus comentários. Comenta aí, gostou dessa novidade, Ron, de volta às bancas e às livrarias? Eu fiquei bem feliz e estou aqui pensando, será que vai ser o primeiro ônibus que eu vou comprar? Então diz aí, você pretende comprar o Ron? Gostaria de ter na sua prateleira? Gosta desse tipo de histórias? Fala comigo, comenta aí, vamos conversar. Na segunda-feira, eu tô de volta, amanhã, a gente tem o Mestres do Terror, aquele quadro aqui do canal, a gente faz o resgate de autores de quadrinhos brasileiros de terror da década de 80 até os anos 90, e a gente amanhã vai comentar essa revista aqui, e eu vou falar do quadrinista Nico Rosso. Se você não ouviu falar desse cara, vem aqui comigo amanhã, porque você vai se amarrar nos desenhos dele, e a história que eu selecionei é muito maneira. É uma história curtinha, como todos os contos aqui do quadro Mestres do Terror, sempre falando de quadrinho brasileiro. Então vem aqui para conhecer Nico Rosso e essa história sensacional. É do argumento do Luquete, que é um argumentista famoso aí, também é outro mestre, né, do terror, dessa área de quadrinhos de suspense, terror e mistério. Então a gente se vê amanhã, fica aqui reforçado o meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição e começar a desenhar aqui, ó, nesse estilo. Histórias de terror como o Salomão Ventura, histórias de herói como o Esquadrão Vitória, e já fazendo o gancho, se você quiser conhecer essas histórias, que são os meus trabalhos como quadrinista autoral, aqui na descrição do vídeo tem um link, vai lá na lojinha do Salomão Ventura, dá uma olhada em tudo que tem lá. Se você quiser comprar o material, eu mando autografado para sua casa. E por último, fica o meu convite para você me seguir lá no Instagram. Estou lá todo dia fazendo coisas um pouco diferentes do que faço aqui no YouTube. Tem um link aqui, clica e me segue por lá também. Espero que vocês estejam todos bem aí, um bom domingo e a gente se vê amanhã aqui no canal.